Na edição de hoje, você assiste: trabalhadores fecham rodovia em protesto por pagamento de salários em atraso. Após 3 anos de luta, moradores da área da Lagoa, no bairro Independente 1, são reconhecidos como atingidos por Belo Monte. Ministério Público do Estado ajuiza a ação para a construção do Centro de Controle de Zoonoses em Altamira. Ofensa em rede social gera dano moral, mesmo se escrita em mensagem privada. Santuário de Nazaré promove curso de formação para catequistas e Papa Francisco comemora 5 anos de pontificado. Cidade Livre, com essas e outras notícias, já está no ar. Boa tarde. Trabalhadores de uma empresa terceirizada fecharam a rodovia Ernesto Ascioli durante toda a tarde desta terça-feira. Eles denunciavam atrasos de salários e até rescisões trabalhistas sem pagamento. Então é o seguinte, vai continuar fechado. E pronto, acabou a conversa. Tá fechado mesmo, acabou a conversa. A decisão tomada em comum acordo era clara: fechar a rodovia e impedir a passagem de veículos, até que a empresa TLT Engenharia ou a Norte Energia aceitassem sentar para negociar. Com 2 meses de salários atrasados, 90 trabalhadores abandonaram as atividades e aderiram ao protesto, que recebeu o apoio do Sintrapave, o sindicato que representa a categoria. Os trabalhadores estão praticamente há quase 2 meses sem receber salário. Alguns trabalhadores saíram há mais ou menos 3 meses da empresa e até o momento eles não receberam a rescisão deles. Então eles estão revoltados, estão reivindicando o direito dele na razão. Perante a CLT, os trabalhadores têm direito de reivindicar a questão de recebimentos salariais. De acordo com o sindicato, além dos 90 trabalhadores com salários atrasados, a empresa ainda deixou de pagar a rescisão contratual de 15 ex-funcionários, que também engrossaram o protesto. A gente conversou com a empresa inúmeras vezes e pedimos para ela se manifestar de uma forma positiva, né, para fazer o pagamento dos trabalhadores. Só que a mesma se posicionou, fez um pagamento de salário, ficou o outro atrasado, aguardando a contratante da obra fazer o repasse do dinheiro, e a empresa está aguardando o repasse do dinheiro para poder fazer o pagamento dos trabalhadores. E até agora nada? Até agora nada. Um representante da empresa Norte Energia esteve no local e chegou a conversar com os representantes do sindicato. Apesar da presença dele no local, a empresa não se pronunciou. Sem resposta por parte da terceirizada, sobrou reclamação. Porque já está com 2 meses que não pagaram nós, né? Então nós estamos todo mundo aqui, que fechamos a BR aqui, porque só enganando a gente, paga hoje, paga amanhã e nunca sai nada, só no papo levando a gente. Pensa que é peru, só vai no papo. Então não tem jeito, né? Esse outro trabalhador diz que está cheio de dívidas e não sabe mais o que fazer. Uma providência, porque as coisas estão difíceis, né? Não está fácil. A gente já custa arrumar um emprego, quando arruma uma empresa desse jeito, né? Fica meio difícil pra gente. Ela tá péssimo, né? Porque a gente depende disso. Após quase 4 horas de bloqueio, a paciência dos motoristas começou a se esgotar. E alguns mais corajosos enfrentaram os manifestantes e exigiram o direito de passar. Quem aceitou esperar enfrentou uma fila gigantesca. É meio difícil, né? Quem vai descarregar agora e agora vai chegar toda a mercadoria atrasada, né? Vamos aguardar o que vai dar, né? Não estava previsto, né? Não estava previsto, não. É o jeito de esperar. É esperar. A Polícia Militar chegou a negociar o fim do protesto com os trabalhadores. Eles aceitaram paralisar e liberar a rodovia às 17 horas de hoje. Mas apesar da aparente tranquilidade, eles deixaram claro que nesta quarta-feira a rodovia voltará a ser fechada. O protesto só termina quando a empresa honrar com as dívidas trabalhistas. A Polícia Militar ficou no local até que o bloqueio fosse encerrado. Muita gente que pediu com jeitinho até conseguiu furar o bloqueio. Viaturas e ambulâncias passaram. O restante dos motoristas teve que esperar. A empresa TLT é a responsável pela obra de duplicação da rodovia Ernesto Ascioli. Nos últimos 2 anos, a obra já foi paralisada 3 vezes. Os trabalhadores que gravaram entrevista com nossa equipe pediram que seus nomes não fossem divulgados, segundo eles, por questão de segurança. E na madrugada de hoje, eles voltaram a bloquear a via. Fecharam também o desvio por onde alguns veículos passavam. Os trabalhadores dizem que vão continuar ocupando a pista até obter uma resposta a contento quanto aos pagamentos dos salários em atraso. Após 3 anos de luta, os moradores da área da Lagoa, no bairro Independente 1, foram reconhecidos como atingidos por Belo Monte.
A decisão do IBAMA foi informada pela própria presidente do órgão, que veio a Altamira para se reunir com as famílias atingidas. Auditório lotado. Eram mais de 500 moradores do bairro Independente 1 que vieram saber o parecer do IBAMA quanto ao reconhecimento das famílias da região da Lagoa. A reunião contou com a presença da presidente e equipe de licenciamento ambiental do IBAMA, representantes da Casa Civil, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Após 3 anos de luta, a conquista finalmente chegou. As famílias da área da Lagoa foram reconhecidas como atingidas por Belo Monte. Depois de 3 anos, a comunidade da Lagoa do Jardim Independente 1, aqui em Altamira, foi reconhecida como atingida por Belo Monte. Durante esses 3 anos a luta foi muito difícil, né? As famílias tiveram que ir para a Norte Energia, para a Prefeitura, para o IBAMA, para a Casa de Governo, enfim, diversos órgãos, né, para tentar ser reconhecida. E hoje nós recebemos essa grande notícia da presidenta do IBAMA, uma notícia muito bem-vinda, 968 famílias reconhecidas. As conclusões é que há impacto do empreendimento Belo Monte no bairro em relação ao fluxo populacional e à forma de ocupação da região da Lagoa. Então não foi comprovada a questão da conexão nos aquíferos, mas o estudo mostrou que pela dinâmica de ocupação ao longo dos anos, há sim influência do empreendimento. Então agora a comunidade é considerada como atingida, mas nós temos que requerer, na verdade, da Norte Energia que faça um plano de trabalho para resolver os problemas daquela comunidade. Só que, além da Norte Energia, o estudo mostrou que tem ações que estão necessariamente a cargo da Prefeitura. Então, tanto a Norte Energia quanto a Prefeitura foram consideradas corresponsáveis pela situação do bairro. Segundo o IBAMA, os moradores da área da Lagoa receberão prioridade na realocação. Já com as famílias que moram no entorno, a negociação será diferente. As áreas que possuem condições de moradia receberão obras de saneamento básico. Há uma prioridade para quem está dentro da lagoa, por uma questão evidente, mas no entorno da lagoa o que precisa ser visto é quais residências podem ficar lá e quais não podem. Para ficar lá não pode estar ocorrendo nenhum dano ambiental, tem que ser possível fazer as ligações de saneamento básico. No projeto de recuperação da região, aquilo precisa estar previsto como ocupação residencial, então precisa ser visto caso a caso, em quem está no entorno, qual vai ser a medida em relação a cada residência. Então, o que foi considerado atingido, na verdade, foi a comunidade, mas a solução dos problemas tem que ser conforme a situação específica de cada família. Esta é a primeira etapa do processo. O IBAMA estipulou um prazo de 60 dias para que a Norte Energia responda à decisão do órgão. Ainda segundo o IBAMA, as famílias que moram de aluguel na área da Lagoa devem ser beneficiadas com aluguel social previsto no Projeto Básico Ambiental. O prazo para a realocação estipulado pelo IBAMA é de 12 meses, mas as famílias pediram para que o tempo seja reduzido. Nós vamos agora tomar as medidas administrativas possíveis para que tanto Norte Energia quanto a Prefeitura cumpram a sua parte em responder ao que acontece lá e resolvam os problemas da comunidade. Nós não sabemos ainda quanto que esse projeto, esse plano de trabalho, as ações que estão inclusas nesse plano de trabalho vão demorar. O que nós estamos nos comprometendo é acompanhar isso, monitorar isso, exigir para que isso seja feito no prazo mais breve possível. Há preocupações, porque a Norte Energia ainda não foi acionada, a Prefeitura ficou sabendo agora também, e nesse primeiro momento é possível que a Norte Energia tenha resistência contra isso, pode chegar até a judicializar esse caso. Mas nós, enquanto Movimento dos Ativos por Barragem, nós vamos continuar pressionando para que a Norte Energia comece a retirar essas famílias o mais rápido possível. O IBAMA deu prazo de 12 meses, nós queremos que seja antes disso, então nós vamos continuar mobilizados em torno da Norte Energia para continuar pressionando. Um outro elemento também é que foi aberta uma possibilidade de criar um GT, né, um grupo para nós discutir isso entre Norte Energia, IBAMA, Prefeitura e o movimento. Então nós vamos continuar organizado e só vamos parar com essa luta depois que a última família sair da Lagoa e depois que a última família
receber o saneamento lá na comunidade. A sessão do Legislativo de ontem foi apresentada a planta do projeto de construção da nova sede da Câmara de Vereadores e a aprovação do projeto do Executivo que doa um imóvel para o Centro La Salle, que desenvolve um projeto social na assistência a crianças e adolescentes de famílias carentes. Na sessão leitura e aprovação de projetos, na pauta, várias indicações que pedem melhorias em diversas ruas da cidade. Falta de infraestrutura que tem resultado em inúmeras reclamações da população. Já teve o verão, né, e ninguém tomou providência e fica muito difícil. A gente gostaria que as autoridades, o Poder Executivo, o Legislativo verificassem a nossa situação. Período de inverno é difícil fazer obra, porque realmente quando se faz, se destrói pelo excesso de chuva, né, e o inverno tem sido rigoroso. Mas agora, com a Norte Energia aí anunciando que vai executar o recapeamento asfáltico de algumas ruas e a Prefeitura também anunciando essas obras, a gente crê que vai melhorar esse serviço e a população vai ser atendida. Vereadores da oposição questionaram os critérios utilizados pelo Poder Executivo para a escolha de nomes para doações diárias. A Câmara aprecia os projetos que aqui chegam, né? O critério que a Prefeitura usa a Prefeitura que determina, haja visto que lá é um outro poder independente. Mas todos que aqui chegam, nós procuramos analisar. Quando está faltando algum documento, a gente devolve. E quando retorna e que está tudo ok, a Câmara coloca em votação com o parecer das comissões. Na sessão do Legislativo foi apresentado para leitura, discussão e votação o projeto de lei número 071 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel do patrimônio público à rede La Salle, para implantação dos serviços de assistência e educação no município. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação na Câmara. A proposta de doação do imóvel foi apresentada pelo próprio Executivo e, após ser aprovada na Câmara, tem 10 dias para ser encaminhada para que o prefeito Domingos Juvenil sancione. Ainda na Casa de Leis, foi apresentado pelo vereador e arquiteto Maia Júnior a planta do novo prédio da Câmara de Vereadores. Segundo o parlamentar, o projeto é uma proposta apresentada à Casa de Leis e, posteriormente, ao Executivo. Na verdade, é uma proposta inicial, né, enquanto parlamentar do Legislativo e também arquiteto de profissão, né? Então a gente está fazendo uma proposição ao prefeito Juvenil, vamos ter uma reunião com ele amanhã e a gente consegue o orçamento só quando o projeto estiver finalizado, né? Essa é uma proposta inicial que vai ser discutida tanto com os servidores da Câmara, como a população que quiser dar o seu palpite. Então quem quiser sugerir, quiser olhar a planta, por exemplo, pode vir aqui, não tem problema. E a planta está exposta aqui, a gente pode ver aqui na lateral, em cima da minha bancada, então as pessoas que quiserem dar palpite, quiserem dar opinião, inclusive um amigo aqui já me convocou para fazer esse convite, então a população está aqui, pode vir participar, pode dar sua opinião, assim como os servidores também podem dar sua opinião. E veja a seguir, Ministério Público do Estado ajuiza ação para a construção do Centro de Controle de Zoonoses em Altamira e ofensa em rede social gera dano moral, mesmo se escrita em mensagem privada. O Ministério Público do Estado ajuizou uma ação que obriga a Prefeitura a construir um centro de controle de zoonoses. O documento é resultado de diversas denúncias ofertadas ao MPE e também da luta da PATA, que tem desenvolvido o trabalho de resgate e castração de animais abandonados sem o apoio efetivo do poder público. O caso de abandono de animais e a necessidade de controle de alguns vetores de doenças em Altamira são demandas antigas. A cidade cresceu, a população aumentou e nenhuma medida foi tomada pelo poder público para sanar esses problemas. E diante de tantas solicitações feitas ao Ministério Público do Estado, o órgão decidiu ajuizar uma ação, obrigando a Prefeitura de Altamira a construir um centro de controle de zoonoses. Foram feitas diversas reuniões aqui na Promotoria de Justiça, né? O município Verde foi chamado, a PATA foi chamada, para a gente tentar um denominador comum e uma forma mais eficiente da gente tratar esses animais de rua, né? Ou até mesmo exterminar esses animais. Em que pese várias tratativas, reuniões, né? Não houve êxito na forma administrativa em cima dos procedimentos no Ministério Público. E, infelizmente, nós tivemos que entrar com a ação civil pública para forçar o município, né, a realmente formar uma estrutura, né, de um centro de zoonoses aqui em Altamira, né, que possa atender aqui a cidade, né,
Não só a parte mais urbana, mas também a periferia, a parte rural, né? Entre os procedimentos autuados no Ministério Público estão a denúncia de abandono de animais provenientes dos canteiros da hidrelétrica Belo Monte, a falta de um terreno para auxiliar os trabalhos da APATA e a necessidade de uma viatura da polícia para fazer o resgate de animais em situação de risco. A APATA, que tem desenvolvido um trabalho de resgate e cuidado com os animais abandonados, comemorou a ação. O centro de zoonose, que eu acho que seria melhor um nome, seria um centro de triagem, né? Ele nos auxiliaria muito, é muito importante, é uma luta antiga isso, porque pelo menos nós teremos um lugar público para que os animais possam ser tratados, porque hoje a APATA resgata qualquer animal da rua, tem que levar, para onde? É para as clínicas veterinárias particulares e nós irmos lá pagarmos. Hoje nós estamos pagando do nosso próprio bolso, os casos que nós resgatamos. O Centro de Controle de Zoonoses será construído de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Ele será do tipo 2 para atender populações de 100 a 500 mil habitantes. Nele serão desenvolvidas atividades de controle de populações de animais, entomologia e controle de vetores. Primeiro, nós vamos solicitar ao Executivo de Altamira que cadastre o município de Altamira para que possa receber esse devido convênio. Solicitamos à Câmara Federal para que interceda, o deputado interceda junto ao Ministério da Saúde para que a gente possa ter um castramóvel no município de Altamira. A construção do Centro de Controle de Zoonoses deve combater a proliferação de diversas doenças. Segundo a APATA, essa é uma questão de saúde pública. Mas se você conseguir diminuir os animais de rua, você automaticamente diminui a transmissão de doenças, o ataque de um animal para outro, o ataque de um animal contra um ser humano. Você diminui a transmissão de doenças como TVT, que é o tumor venéreo transmissível, que ataca a genitália tanto do cão quanto da cadela, que é extremamente transmissível, é muito transmissível. O tratamento não é barato, é demorado, é sofrido para o animal ficar naquela situação. Então você castrando, por exemplo, já diminui bastante isso aí. E principalmente vai diminuir bastante os acidentes de trânsito, porque em Altamira tem muito acidente de trânsito por conta de animais nas ruas. Para ajudar a diminuir o índice de animais abandonados, a APATA tem proposto um projeto de regulamentação da adoção e castração de animais. Nós estamos com um projeto de lei de iniciativa popular que trata tudo sobre os animais no município de Altamira. Desde a posse, a criação, a venda, tudo. E especialmente um ponto que é o mais importante, é a castração gratuita para os animais das famílias de baixa renda e, claro, os animais de rua também, né? Então as pessoas podem nos ajudar da seguinte forma, assinando a listagem, a lista de apoiamento. O que é que precisa? Basta ser eleitor de Altamira. Aí nós precisamos do número do título de eleitor, a zona e a seção. Isso é um item obrigatório. Não tem nada a ver com política, nem com partido político nenhum. Esse é um projeto da APATA. E por que é que precisa do número do título, a zona e a seção? Porque eles vão conferir se é eleitor de Altamira mesmo, porque o projeto de lei ele precisa ter 5% do eleitorado de Altamira. O prazo estabelecido pelo Ministério Público do Estado para o início da construção do Centro de Controle de Zoonoses é de 180 dias. Caso os prazos e procedimentos estabelecidos pela Justiça não sejam cumpridos, a multa estabelecida para a Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde é de R$ 5.000. Foi pedida uma medida liminar, né? Se o juiz conceder essa medida, essa construção tem que ser de imediata. A Prefeitura tem que apresentar um plano, né, imediatamente para a construção desse plano, desse centro. Eu acredito que que uma obra desse vulto e tal, com a licitação, não deva demorar mais de 2 anos. Mas isso é uma previsão, né? A gente só vai saber mesmo disso, né, no decorrer da ação. Nada impede que a Prefeitura também faça um acordo, né, judicial na própria ação, né, um termo de acordo, um TAC, com o Ministério Público no curso dessa ação. Aí, nesse TAC, que vai ficar delimitado os prazos de construção desse centro. Quem pensa que está imune à justiça ao cometer crimes cibernéticos está redondamente enganado. Apesar de gigantesca, a internet é uma terra vigiada e existe uma legislação específica para punir esses crimes. Vejam essa manchete em um jornal. Mulher é condenada a indenizar ex-companheiro no valor de R$ 4.000
por enviar mensagem à nova namorada dele. Esse caso ficou conhecido em todo o cenário jurídico. Isso porque o juiz entendeu que, apesar de se tratar de uma mensagem privada, a honra desse homem foi ferida. O caso aconteceu em São Paulo. Uma mulher inconformada com o fim do relacionamento descobriu que o ex-companheiro tinha uma nova namorada. Sem saber o que fazer para separar o casal, ela descobriu o telefone da jovem e passou a mandar mensagens ofensivas sobre o ex-companheiro, dizendo que o ex-marido era um criminoso, um malfeitor, uma pessoa sem caráter. Essas mensagens foram copiadas e entregues à polícia, que instaurou o inquérito, e a autora das mensagens acabou sendo condenada. No Brasil, quase 67 milhões de brasileiros estão conectados às redes sociais e todos os dias, centenas de pessoas são vítimas desse tipo de ação na internet. O caso ganhou repercussão por se tratar de uma novidade no sistema jurídico brasileiro, apesar de usar como base a Lei 12.737 de 2012, a Lei Carolina Dickmann, que pune crimes cibernéticos. O caso não é tão comum porque as pessoas que são vítimas desse tipo de crime não sabem que, ao receber uma mensagem com conteúdo de ódio, racista ou até ameaça de morte, podem pegar essas mensagens que receberam, fazer um print e enviar esse material para a polícia. Elas devem identificar o autor e fazer um boletim de ocorrência. Em Altamira, assim como em várias partes do país, os grupos de mensagens de texto são famosos e não é raro conflitos por conta de agressões verbais, crimes contra a honra, discursos de ódio e até ameaças. Para esse advogado, as pessoas que tomam essa postura agressiva nas redes sociais têm a falsa ilusão de anonimato. Hoje em dia nós temos uma dificuldade enorme quanto aos crimes cibernéticos. A nossa legislação ainda é um pouco ultrapassada, mas já vem se antecipando em relação a isso. Hoje o que é que nós podemos fazer? Nós buscarmos os autores, né, principalmente dessas situações, e processarmos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, dentre outros. Um bom exemplo de que não existe anonimato nas redes sociais é a ação movida pelo Ministério Público do Estado contra pessoas que avisam sobre blitz policiais na internet. Em Altamira, 7 pessoas foram indiciadas, todas identificadas nas redes sociais. O advogado explica que esses crimes vêm se multiplicando em todo o país, mas a legislação está atenta. Você alega, você tem que provar. Você tem que trazer meios de provas do que aquela pessoa lhe caluniou, lhe difamou, entendeu? Ou como testemunhas, nesse caso da internet, prints da internet também funcionam. Vocês precisam fazer um ato notarial, que é um ato do cartório certificando que aquele print é verdadeiro, condiz com a verdade. Caso o texto ou a imagem não estiverem mais disponíveis no site ou na rede social onde foi lançada, existem ainda outras possibilidades, como, por exemplo, o advogado ou o Ministério Público ou a polícia pode solicitar ao responsável pelo site ou rede social que lhe envie os arquivos gravados em seus computadores. A vítima pode indicar pessoas que tenham conhecimento do ato e que possam depor como testemunhas. Como a internet, cada dia ela evolui, ela está um passo à frente sempre, né, da legislação. Existe um jurista que ele fala que é o fato, valor e norma, que é como a origem da norma, sempre está atrás do fato gerador. Então ela está sempre em evolução, a legislação também. Lógico que a internet está um passo à frente, gerando novos fatores. Mas não, isso está sempre a lei atrás, acompanhando. E depois do intervalo, você vai acompanhar: Santuário de Nazaré promove curso de formação para catequistas e Papa Francisco comemora 5 anos de pontificado. Para levar ao amadurecimento de jovens e adultos através da catequese, o Santuário de Nazaré está promovendo um curso de formação de catequistas. Homens e mulheres que estudam a palavra de Deus e, através do seu conhecimento e amadurecimento, iniciam os jovens e os adultos nos ensinamentos cristãos. Na sala aconchegante, o grupo de leigas se prepara e estuda para assumir uma importante tarefa: catequizar jovens e adultos em toda a paróquia. Considerada a alma da igreja, a catequese ajuda a manter viva a palavra do Senhor, levando os seus ensinamentos desde os mais pequenos até os adultos. Quem atua na catequese tem uma missão única e valorizada por toda a igreja. Nós estamos fazendo este processo, de entender um pouco mais, poder trabalhar com as nossas crianças, com os jovens e com os adultos, dentro deste processo de iniciação à vida cristã. O termo catequese é comum na pastoral da Igreja Católica, geralmente representando o período de formação voltado aos sacramentos, especialmente à primeira Eucaristia e ao Crisma.
Podemos definir a catequese como processo permanente de educação na fé, que se realiza em primeiro lugar na família, com o apoio da comunidade cristã, que assume sua missão fundamental de lançar os alicerces sobre os quais a fé se sustentará. O catequizando deve ser o protagonista e ter como meta gestar uma história de amor que leve ao relacionamento íntimo com Deus. A catequese é o meio no qual cada um se torna sujeito da própria transformação. Com o sol para iluminar o dia. Para alcançar esse conhecimento, os catequistas estudam, se dedicam e contam com o apoio da Igreja para que esse trabalho seja realizado com todo o respeito e importância que merece. Primeiro ele tem que fazer formações, né? Porque o catequista ele precisa estar fazendo formações sempre continuadas e se inserindo neste processo da catequese. E que ele precisa ter orientação para ser um catequista dentro das comunidades da nossa paróquia, da nossa região, da nossa prelazia. E estudar sempre? Sempre. O Papa Francisco completou nesta terça-feira, dia 13, 5 anos de pontificado. Cardeal Mário Bergoglio foi eleito Papa no dia 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI. No segundo dia de conclave, escolhendo o nome de Francisco. Foi o primeiro jesuíta a se tornar Papa. E a Igreja do Xingu também celebra esses 5 anos de pontificado com alegria e com orações voltadas ao ministério de Francisco, que é um líder que chegou para reformar a Igreja e aproximá-la das nações. Eu conversei com o Padre Frites hoje sobre o sentimento da Igreja do Xingu em relação ao Papa. Acompanhe. Nesses 5 anos, Papa Francisco tem ensinado os fiéis a ser a igreja em saída, em direção a quem necessita. Padre Frites, hoje vivemos 5 anos, né, de celebração mesmo, de falar um pouquinho desse Papa que conquistou o coração da humanidade. E acho que foi um Papa que a igreja esperava e precisava, sabe? Não que os outros papas foram bons, não é? Mas eles não conseguiam se desligar da pompa, não é, em que o papado realmente se revestiu, não é? Então os outros papas foram bons, pregaram o evangelho, anunciaram realmente, foi uma mensagem muito bonita, João Paulo II, Paulo VI, depois inclusive o Bento, não é? Mas eles não conseguiram refletir esta imagem de Jesus Cristo, que eles é uma igreja como Jesus Cristo, simples, humilde, que vive a palavra, mas também dia a dia, né? Que rechaça realmente essa pobreza que a igreja esperava, né? Que realmente o povo também esperava. Né? O sacerdote lembra que o Papa surpreendeu o mundo, um líder religioso que se reinventa, que propõe ao mundo uma revolução da ternura. Este Papa sentiu realmente as dificuldades que a igreja entrou, né? Também realmente a situação desastrosa realmente dos padres, dos bispos, dos cardeais. Então ele quer fazer uma reforma radical. Agora a gente sabe que é difícil, porque tem muita oposição, como em todos os sentidos, né? Toda a sociedade, sempre você quer fazer uma reforma, sempre tem um grupo que realmente freia e demais, não é? Que não concorda com isso. Então acho que esse Papa agora tem paciência, ele faz devagar, mas está acontecendo realmente a mudança que a igreja tanto precisava, uma igreja de saída, né? Uma igreja que vai ao encontro do povo, né? As encíclicas realmente mostraram muito realmente este amor à família, depois realmente da natureza, não é? E realmente que mostra realmente que o Papa não é simplesmente superficial, mas foi uma encíclica, principalmente, né, sobre a natureza, sobre o respeito da natureza, que realmente foi uma análise muito, muito perfeita, não é? E com os próprios cientistas, os próprios ambientalistas falaram realmente que ele consultou muito, realmente, não é? Para mostrando realmente que este amor tem que se manifestar também na natureza. É a casa comum que nós temos, né? Todos nós vivemos sobre o planeta Terra e nós somos responsáveis por este planeta, não é? Infelizmente que Estados Unidos e muitos países não reconhecem, não é? Mas mais cedo ou mais tarde vão reconhecer, porque estamos realmente destruindo aquilo que nós praticamente precisamos para morar e para viver.
E a juventude também, porque o Papa sabe que a igreja, não, o futuro da humanidade está realmente na juventude. Não? E realmente a educação começa realmente desde a catequese. Né? Precisamos educar a criança, o adolescente, o jovem, para a responsabilidade para a sociedade. Né? A gente vê aqui no Brasil, falta muito ainda esta responsabilidade. Não temos cristãos, nem nós católicos e evangélicos, que podem assumir realmente a política, não é? Com este espírito de Jesus Cristo, não é? De servir e não de que ser servido, não esta ganância de poder, esta fica preso no poder. 5 anos, né? E o que esperar para esses próximos anos aí na direção desse líder religioso? Não, e acho que o Papa ele tem, sabe, é muito inteligente, ele é muito moderado, ele não é radical, ele sabe realmente transformar a igreja como ela precisa, não é? E pedimos muita bênção para o Papa, vamos rezar por ele, não é? E acho que para nós, sacerdotes, os religiosos e o povo de Deus também, é muito bonito ver realmente que a mudança não veio de baixo, primeira vez na história praticamente, né, que um Papa que de cima começa a mudança. Isto praticamente nunca acontecia. Sempre começa a mudança da base. Né? O povo e reclama disso, faz movimento, né, faz realmente passeatas. Né? E agora a primeira vez que o Papa ele toma iniciativa. Né? Realmente a mudança. A igreja deve ser mais simples, deve ser mais servidora, deve ser mais humilde, deve ser mais aparecer a figura de Jesus Cristo. Tem que transmitir a figura de Jesus Cristo e fazer aparecer realmente um servo humilde e simples, né? Cidade Livre termina aqui. Não esqueça que você aí de casa pode nos acompanhar através de nossas mídias sociais e rever as nossas reportagens e notícias. Lembrando que a nossa reprise começa às 7 da noite. Até amanhã.